Imagine um lugar onde o inverno não perdoa, onde a temperatura cai para 50 graus abaixo de zero, onde o sol não nasce por meses. Estamos na Sibéria Profunda, ano de 1987. Perto da fronteira com a Mongólia, existe uma base militar soviética chamada Objeto 17. Ninguém sabe o que faziam lá. Oficialmente, era uma estação de monitoramento sísmico, mas os poucos que sobreviveram contam outra coisa. Eles eram 12 soldados, jovens, recém-formados, enviados para passar 6 meses isolados do mundo, sem rádio civil, sem visitas, apenas um gerador, um estoque de comida enlatada e ordens para nunca saírem à noite. O comandante era o capitão Yuri Volkov, 35 anos, veterano do Afeganistão, homem de poucas palavras. No dia 14 de fevereiro de 1987, ele enviou a última mensagem de rotina. Tudo normal. Temperatura menos 48 graus Celsius. Gerador funcionando. Fim. Depois disso, silêncio total. A base ficava a 400 quilômetros da cidade mais próxima, Yakutsk. Para chegar lá, era preciso voar de helicóptero por 3 horas sobre gelo infinito. Quando o próximo turno de suprimentos chegou, 3 semanas depois, o helicóptero encontrou a base intacta. Portas abertas, luzes acesas, gerador ainda ronronando, mas nenhum sinal dos 12 homens. Eles revistaram cada canto. Os beliches estavam arrumados, as armas penduradas. Havia até um jogo de xadrez interrompido no refeitório. Mas os soldados simplesmente sumiram, como se tivessem evaporado. Pegadas na neve, saíam da base e paravam abruptamente a 50 metros, sem volta. O comando soviético enviou uma equipe de resgate especial, 10 homens, armados, com cães. Eles chegaram no dia 8 de março. O que encontraram está em um relatório classificado até hoje. Mas uma cópia vazou em 1993. Eu tenho ela aqui. Dia 1. Base intacta. Nenhum corpo. Pegadas levam para o norte e desaparecem. Cães recusam-se a seguir. Dia 2. Encontramos o diário do capitão Volkov. Última entrada. Eles estão nas paredes. Não é avalanche. Dia 3. Um dos nossos sumiu durante a guarda noturna. Apenas o rifle ficou. A equipe de resgate passou 5 dias na base. Eles instalaram câmeras infravermelhas, microfones, sensores de movimento. Na terceira noite, algo aconteceu. Gravação de áudio. Yuri! Yuri! Saia daí! Saia! Repetindo em loop. O microfone captou uma voz. Mas não era de ninguém da equipe. Era a voz do capitão Volkov. E ele estava morto há semanas. No quarto dia, eles encontraram uma porta trancada no porão. Nunca mencionada nos mapas. Quando arrombaram, havia um corpo. Um dos soldados originais. Sentado, olhos abertos, com a boca costurada com arame. Na parede, escrito com sangue: não olhe para cima. Eles queimaram o corpo, selaram a porta e decidiram abandonar a base, para sempre. Mas um homem sobreviveu. O soldado Dmitry Ivanov. Ele foi encontrado 3 meses depois vagando na tundra, a 200 quilômetros da base, sem casaco, sem botas, com frostbite até os ossos. Ele nunca falou. Só desenhou um símbolo no chão do hospital. Um círculo com 3 linhas cortando. O mesmo símbolo que os xamãs Evenk chamam de o olho que não dorme. Xamã Evenk. A tundra não é vazia. Ela observa.
Aqueles que constroem metal no gelo acordam o que dorme embaixo. Oficialmente foi uma avalanche, mas não havia neve acumulada. Não havia destroços. Apenas 12 homens que nunca mais foram vistos. E um sobrevivente que preferiu o silêncio à verdade. Eles explodiram a base em 1989. Mas até hoje, caçadores locais juram ouvir rádios chiando na neve. Vozes distantes pedindo ajuda. E às vezes, pegadas que param no meio do nada. Essa foi a primeira história. Um lugar tão remoto que até o exército soviético desistiu de entender. Mas se você achou isso perturbador, a próxima aconteceu num lugar ainda mais isolado, onde até os pássaros pararam de voar. Aqui não tem mar, mas tem um farol. Estamos na ilha Dirk Harton, costa oeste da Austrália. Um pedaço de terra tão isolado que o próximo ser humano fica a 300 quilômetros. Ano de 1902. 3 homens foram enviados para manter acesa a luz que nunca deveria apagar. Eles sumiram em uma única noite, sem deixar pegadas, sem deixar adeus. Os faroleiros eram Thomas Clark, James O'Donnell e William Billy Shaw. Clark era o chefe, 52 anos, ex-marinheiro. O'Donnell, 38, irlandês, bebia demais. Shaw, 23, o novato. Contrato de 1 ano. Sem rádio, apenas um telégrafo semanal para a base de Fremantle. E um diário oficial que todo faroleiro devia preencher. O último registro é de 17 de outubro de 1902. Luz funcionando, vento forte, sem navios no horizonte. Fim. O navio de suprimentos chegou no dia 20 de outubro, 3 dias depois do previsto. O capitão gritou pelo megafone. Nenhuma resposta. A porta do farol estava aberta, a luz acesa. Mas o farol estava vazio. Eles subiram a escada em espiral, 100 degraus. No topo, a lente girava perfeitamente. Óleo cheio, pavio novo. Mas nenhum faroleiro. As camas estavam feitas, as botas alinhadas. Havia até um bolo assando no forno, ainda quente. A única coisa fora do lugar era o diário. Não o oficial, um caderno pessoal escondido debaixo do colchão de Billy Shaw. Eu tenho cópias das páginas. Vou ler algumas. 12 de outubro. Clark viu algo na areia. Disse que era uma sombra que não projeta corpo. Rimos. Mas ele não dormiu. 14 de outubro. O'Donnell ouviu batidas dentro das paredes. 3 toques. Pausa. 3 toques. Como código. Subimos ao topo. Nada. Só o deserto. 16 de outubro. A luz apagou sozinha às 3h12 da manhã. Acendemos de novo. Mas a sombra estava dentro do facho. Não reflete no espelho. Não faz barulho. Só observa. 17 de outubro. Última entrada, letra tremida. Eles estão nas escadas. Não sobem. Só esperam. Se você está lendo isso, corra antes da meia-noite. O navio de suprimentos voltou para Fremantle e a notícia correu. Em 1903, mandaram uma segunda equipe. 5 homens, armados, com um fotógrafo oficial. Eles ficaram 7 dias e registraram tudo. No 5º dia, o fotógrafo desapareceu. Encontraram apenas a câmera. O rolo estava intacto. Quando o revelaram, havia uma foto tirada às 3h12 da manhã, a mesma hora que a luz apagou em 1902. Na imagem, a escada em espiral.
Ninguém visível, mas 3 sombras projetadas na parede, sem corpos para projetá-las. A equipe abandonou o farol no 6º dia, mas antes de partir, eles trancaram a porta do topo, com um cadeado novo, e selaram com cera. Quando o próximo navio chegou 1 mês depois, o cadeado estava intacto, a cera sem marcas, mas a porta estava aberta, e a luz acesa de novo. Em 1998, um grupo de historiadores amadores decidiu investigar. Eles tinham equipamento moderno, câmeras térmicas, gravadores digitais, drones. Eles ficaram 3 noites. A primeira noite, nada. A segunda noite, batidas nas paredes. Exatamente 3 toques, pausa, 3 toques. Como código. Subimos ao topo. Nada. Só o deserto. Na terceira noite, o drone caiu. A última imagem, o facho de luz girando e 3 vultos parados no topo, olhando diretamente para a câmera. Sem faces, apenas buracos negros. Eles fugiram de barco ao amanhecer, mas um deles deixou o gravador ligado dentro do farol. Quando recuperaram o arquivo, havia 1 hora de silêncio. Depois, batidas. 3 toques, pausa, 3 toques. E uma voz infantil sussurrando. Billy, você prometeu não apagar a luz. Billy Shaw tinha 23 anos em 1902. Se estivesse vivo em 1998, teria 119 anos, mas a voz era de uma criança. O farol foi desativado oficialmente em 1927, mas a luz acende sozinha em noites de lua nova. Pescadores juram ver, de longe, 3 vultos no topo, esperando, como em 1902. Os aborígenes locais nunca se aproximam. Eles chamam o lugar de Wanda, o lugar onde a sombra tem fome. Eles dizem que o farol foi construído em cima de um poço antigo, um poço que não reflete o céu, que reflete o que está abaixo. Se um dia você vir uma luz no deserto, não siga, porque ela não guia navios. Ela chama. Essa foi a segunda história, um lugar tão remoto que até o tempo parece ter parado. Mas a última aconteceu aqui no Brasil. E o pior, ainda está acontecendo. A floresta não fala, ela escuta. Estamos no Pará, interior do interior, um lugar que não tem nome no mapa. Os ribeirinhos chamam de Trilha do Sussurro, uma picada de 12 quilômetros que corta a mata fechada entre o rio Xingu e um afluente sem nome. Quem entra, não sai igual. E às vezes, não sai. Em junho de 2021, 4 amigos de Belém decidiram provar que era lenda. Ana Clara, 28 anos, bióloga. Lucas, 30, fotógrafo. Rafael, 27, guia amador. Mariana, 26, influencer. Eles levaram uma GoPro Hero 9, tripé, 2 celulares com GPS, comida para 5 dias e um rádio portátil. A ideia? Gravar um documentário de aventura e postar no YouTube. Título planejado: 24 horas na trilha proibida. O vídeo nunca foi publicado. A câmera foi encontrada 3 meses depois, por um pescador, a 6 quilômetros da trilha, preso num galho, ainda gravando. Eu assisti ao arquivo inteiro. São 42 horas e 17 minutos de gravação. Vou contar frame a frame o que aconteceu. Mas aviso, após a marca de 18 horas, a trilha muda. E eles percebem tarde demais. Áudio da GoPro, dia 1, 07 horas, 12 minutos.
Voz animada de Ana Clara. Galera, bem-vindos à Trilha do Sussurro. Dizem que quem entra ouve vozes. Vamos ver se é verdade. Eles entram às 7 da manhã. Sol filtrado, pássaros cantando. Rafael marca a entrada com fita vermelha. Primeira hora, normal. Falam sobre a lenda. Ribeirinhos dizem que a mata chama quem tem culpa. Mariana ri. Lucas filma formigas gigantes. Ana Clara coleta folhas. Nada fora do comum. 08h44. Som de galho quebrando ao fundo. Lucas vira a câmera rápido. Nada visível. Terceira hora, o GPS começa a falhar. Mostra coordenadas erradas. Eles riem. Floresta trollando a tecnologia. Quinta hora. O rádio portátil só pega estática, mesmo com sinal aberto. Rafael. Aqui o sinal some mesmo. Normal. Mas a bateria do rádio cai de 100% para 60% em 10 minutos, sem uso. 11h02. Mariana para. Olha para trás. Vocês ouviram isso? Silêncio total. Nenhum pássaro, nenhum inseto. Apenas o som da respiração deles. Eles decidem acampar cedo. Montam barraca às 15 horas. Fogo aceso. Jantar, macarrão instantâneo. Noite 1, 19h30. Lucas liga a GoPro no tripé. Grava um vlog noturno. Primeira noite. Até agora, zero susto. Só um silêncio meio estranho. 20h11. A GoPro capta um sussurro atrás da barraca. Voz masculina, baixa. Ana. Ana Clara vira. Quem falou meu nome? Todos negam. O sussurro não está no áudio interno da câmera, só no microfone externo, como se viesse de fora do alcance. Madrugada, 2h17. Rafael acorda com um barulho de passos ao redor da barraca. Passos leves, como criança correndo. Ele sai com lanterna. Nada. Mas as fitas vermelhas que marcavam o caminho estão desamarradas e reamarradas ao contrário, apontando para dentro da mata. Rafael, voz tremendo. Isso não é brincadeira nossa. Dia 2. 06h, eles decidem seguir em frente. A trilha parece mais estreita, árvores mais juntas. 8h30. Mariana percebe que não há mais pegadas deles atrás. A terra está intacta, como se nunca tivessem passado. Ana Clara. Isso é impossível. A gente veio por aqui. 10h15. O celular de Lucas recebe uma mensagem de texto, sem sinal. Remetente, mãe. Texto. Volta para casa agora. Mas a mãe dele morreu em 2019. Lucas mostra a tela. Todos congelam. 11h40. Eles encontram um acampamento abandonado. Barraca rasgada, fogueira fria. Dentro, um diário de couro. Última página, escrita à mão. Dia 4. Eles imitam vozes. Não confie no que ouve. Corra! Assinatura ilegível. Data 2018. Mariana começa a chorar. Vamos voltar. Mas a trilha não tem volta. Eles andam 2 horas para trás. Chegam no mesmo acampamento abandonado, 3 vezes seguidas. O GPS mostra um círculo perfeito. Rafael grita. A floresta está nos girando. 14h22. A GoPro começa a falhar. Imagem tremendo. Cores invertidas. Eles decidem correr. Corrida desesperada. Galhos batendo no rosto. 16h03. Ana Clara para. Olha para a GoPro. Tem alguém atrás de nós. A câmera vira. Nada visível. Mas no áudio espectral, analisado depois, há 4 vozes sussurrando ao mesmo tempo. Fiquem, fiquem,
Fiquem. 17h58. Eles encontram um rio, nunca mencionado por ribeirinhos. Água preta, sem peixes, sem reflexo. Rafael joga uma pedra. A pedra não faz ondulação. Some. Como se a água fosse sólida. Lucas, isso não é real. Isso não é real. Noite 2, 19h30. Eles montam um acampamento à força. Sem fogo, sem falar. A GoPro fica no tripé. 22h11. A imagem congela por 3 segundos. Quando volta, Mariana está sozinha na frente da câmera. Os outros sumiram. Ela olha direto para a lente. Eles me chamaram pelo nome. Eu fui ver. Agora sou só eu. Ela chora em silêncio. Atrás dela, na mata, 3 vultos altos, sem rostos. Apenas olhos brancos, parados, olhando. Mariana vira devagar, vê os vultos, grita. A GoPro cai. Última gravação, 3h47. A câmera está no chão, imagem lateral. Mariana rastejando, sozinha, sussurrando. Eles me seguem desde o início. Não são índios, não são animais. São guardiões. Quem entra, fica para sempre. Ela olha para a câmera. Rosto inchado, olhos vidrados. Se você tá vendo isso, não entre na trilha. Som de galhos quebrando, passos rápidos, tela preta. A GoPro continuou gravando áudio por mais 11 minutos. Apenas respiração pesada. Depois, sussurros em tupi antigo. Volta, volta, volta. E um grito cortado. Depois, silêncio total. Áudio final. 3h58. Bateria acaba. A câmera foi encontrada em setembro de 2021 por um pescador que nunca entrou na trilha. Ele ouviu choro de mulher vindo do rio. Seguiu o som. Achou a GoPro. Levou para a polícia. A polícia não investigou. Disse: jovens imprudentes, provavelmente afogados. Mas os 4 corpos nunca foram encontrados. Os celulares sumiram. O rádio portátil apareceu 1 ano depois, em outra trilha, a 300 quilômetros, ainda ligado, sintonizado na mesma frequência morta. Áudio do rádio, voz de Ana Clara distorcida. Alguém me ouve? Os ribeirinhos selaram a entrada. Queimaram as fitas vermelhas. Mas a trilha reaparece, todo ano, na mesma época. E sempre tem alguém que acha que é lenda. Se você ouvir um sussurro com seu nome na mata, não responda, porque a floresta não esquece. E a trilha está esperando. Essa foi a terceira história. Um lugar tão remoto que até o Brasil finge que não existe. 3 histórias reais. 3 lugares que ainda estão lá. E agora, você sabe.